Boa noite a todos. Vamos estar dando Boa início, então, à noite. nossa reunião de oração, de adoração a Deus, está elevando orações, intercedendo pelos nossos irmãos, está também aprendendo um pouquinho mais da palavra de Deus. E para iniciar, vou convidar a nossa irmã Thalita para estar fazendo esta primeira oração. Thalita, está contigo. Boa noite a todos. Senhor, muito obrigada por mais esse dia de oração. Que abençoe todo mundo que está aqui, que veio hoje participar por esse grupo, que cada quinta-feira fortalece a gente e que ajuda a gente a estar na palavra e conhecer um pouco mais da palavra do Senhor. Eu agradeço por essa noite, que abençoe cada um de nós que está aqui, abençoe o Chaves, a mulher dele, todo mundo daqui, que Deus está aqui, que ajuda a gente. Que venha edificar a palavra e venha que nós consigamos receber a palavra grandemente, como toda noite. Senhor, muito obrigada, que nunca deixe faltar e que o Senhor abençoe muito a gente. Amém. Amém. Deus abençoe, minha irmã. Amém. Agora estarei convidando a nossa irmã Lourdes para estar Amém. apresentando aí os pedidos de orações. Está contigo, irmã. Amém. Amém. Oremos. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quero diante da sua presença, Deus, pedir ao Senhor que nos conceda um culto, Senhor, abençoado nessa noite, como até aqui o Senhor tem feito, tem guardado as nossas vidas, a vida do pessoal que participa, a vida do Zé, da Joelma, da família deles. Te agradeço, Deus querido, pela vida de cada um aqui presente. E os que não puderam também, Senhor. E quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, pela vida da Rosa, a tia do irmão Zé, que está enferma com câncer, que o Senhor possa estar visitando a vida dela, fazendo, Senhor, segundo a sua vontade. Eu sei, Jesus, que não é fácil atravessar um tipo de enfermidade desse, mas que o Senhor possa ir de encontro à vida dela e fazendo segundo a sua vontade na vida da Rosa. Também, Senhor, peço ao Senhor pela filha da Rosa, já está encerrando o tratamento. Louvado seja o seu nome por isso. E que o Senhor continue operando na vida dela, Deus, completando a obra, para a glória do seu nome santo. Peço ao Senhor pela vida do irmão Sérgio, que está internado, Deus, com infecção no ouvido. Que o Senhor possa estar visitando a vida dele nesse momento, passando a tua mão saradora, Senhor, de cura no ouvido dele, repreendendo toda a infecção, todo o mal, Deus querido, e que ele possa testemunhar, Senhor, do restabelecimento da sua saúde, em nome de Jesus. Peço pela saúde da irmã Josefa, pela saúde do irmão Isaías, que o Senhor continue, Senhor, no cuidado da vida deles dois, do casal fofura, Senhor. São bênçãos na sua presença. Peço a Ti, ó Deus, pela vida deles. Em nome de Jesus, o irmão Elias. Visita, Senhor, o Teu servo. Tira ele, Senhor, dessa angústia que ele vive, Deus querido. Senhor, os dias são maus. É muita gente, Senhor, aprisionado na tristeza, na ansiedade, na depressão. Visita, Senhor, a alma. Tira, Deus querido. Liberta em nome de Jesus, pelas famílias também, Senhor, que estão enlutadas, que o Senhor possa estar visitando, Senhor Jesus, essas famílias que são muitas, Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, sende misericórdia, Senhor, do teu povo na face da terra. Guarda, Senhor. Eu sei, Deus, que passaremos por muitas tribulações, mas sabemos que o Senhor, passando conosco, conseguimos chegar do outro lado. Porque, Senhor, eu sei que a jornada é muito longa nessa terra, Senhor. Muitas vezes os nossos pés ficam feridos, mas o Senhor tem nos sustentado, tem nos guardado, nos ajuda, Senhor, a atravessar e chegar em Canaã. E lá receberemos, Senhor amado, a coroa da vitória, que é prometida por Ti, ó Deus, para o Teu povo, que vencer nessa terra aqui, Deus querido.
Peço ao Senhor, nessa noite, pela vida da Luciana, pela vida da Lucineide, pela vida, Senhor Jesus, dessas duas mulheres que uma sofreu AVC, está entubada, e a outra foi o capotamento, Senhor, da ambulância, e que também está entubada. Deus, visita a Luciana, é tua serva, Senhor, que o Senhor possa estar fazendo segundo a sua vontade na vida dela. Peço ao Senhor que conforte o coração da... Esqueci o nome, Senhor, mas é a mãe do Vitor, Deus, que veio a falecer porque tinha câncer no cérebro, Deus. Ó, Senhor, era só um jovem de 22 anos, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Peço ao Senhor, em nome de Jesus, apresento todos os pedidos de orações que está aqui escrito, e aqueles, Senhor, que não puderam pedir, mas que o Senhor visite o lar de cada um aqui participante, que o Senhor visite a família, que o Senhor restaure a família, que o Senhor prepare todas as coisas na vida de cada um, em nome de Jesus. Que nessa noite, Senhor, o Senhor possa estar falando conosco através da Tua palavra, mais uma vez, que tem sido bênção. Abençoa, Deus, as nossas vidas em Ti. Eu peço a Ti essas bênçãos, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Deus abençoe grandemente, irmã Lourdes, Thalita. Amém. 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 Vamos estar dando início à exortação da palavra. Hoje a gente estaremos lendo no capítulo de João, dando continuidade, né? No capítulo de João, o livro de João, capítulo 7. Se tiver com as Bíblias aí, pode estar abrindo aí a Bíblia. Eu vou estar lendo pela Nova Almeida atualizada. Vamos iniciar a leitura. Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos, e lhe disseram: Deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes coisas, manifesta-te ao mundo. Pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhe, pois, Jesus: O meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito, de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa, eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galiléia. Mas, depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: Onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: Ele é bom, e outros: Não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente, por ter medo dos judeus. Corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então, os judeus se maravilhavam e diziam: Como sabe este letras sem ter estudado? Respondeu-lhes Jesus: O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura
a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão: Tens demônio. Quem é que procura matar-te? Replicou-lhes Jesus: Um só feito realizei, e todos vós admirais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas. No sábado circuncidais um homem. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim pelo fato de eu ter curado num sábado ao todo um homem? Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Diziam alguns de Jerusalém: Não é este aquele a quem procuram matar? Eis que ele fala abertamente, e nada lhe dizem. Porventura reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é de fato o Cristo? Nós, todavia, sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou, dizendo: Vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. Eu não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Eu o conheço, porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. E contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam: Quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram a guarda para o prenderem. Disse-lhe Jesus: Ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. Haveis de procurar-me, e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus, uns aos outros: Para onde irá este que não o possamos achar? Irá porventura para a dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar? Que significa de fato o que ele diz? Haveis de procurar-me e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Até aqui, meus irmãos. Vou fazer uma breve oração antes de iniciar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, neste momento, venho à tua presença, Senhor, clamar a ti humildemente, Senhor. Pai, dá a guia do teu Espírito Santo, Senhor, dá a iluminação do teu Espírito Santo na exposição da tua palavra, para que a tua palavra, Senhor, venha falar aos nossos corações segundo a tua vontade, Senhor. Que os nossos corações estejam abertos para ouvir e praticar a tua palavra, ó Deus. Isso eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro de João, como já foi dito aqui anteriormente, a intenção de João é mostrar a divindade de Jesus Cristo. E ele está narrando vários fatos, vários acontecimentos da vida de Jesus, e ele procura sempre seguir uma ordem
cronológica dos fatos. Aqui no verso 1, quando é mencionado, passada essas coisas, quando é mencionado isso, passada essas coisas, se refere ao capítulo anterior. Se a gente voltar lá no capítulo 6, não precisa estar voltando, Bruno. Se a gente voltar no capítulo 6, a gente vai ver lá a multiplicação dos pães, depois Jesus anda sobre as águas, depois vai ter a parte em que Jesus vai fazer um duro discurso, que muito, na verdade, toda aquela grande multidão que o seguia, depois de ouvir aquele duro discurso, abandona Jesus e fica somente os seus discípulos com ele. E seguindo aqui no verso 1, né, passado essas coisas, que foi isso, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava andar pela Judéia, visto que os judeus queriam matá-lo. Jesus, ele estava na Galileia, e ele estava evitando andar pela Judéia. Para a gente ter uma noção de distância, da Galileia para a Judéia, mais ou menos uns 200 quilômetros, como se fosse de Guaianazes até Ubatuba, lá na praia, 200 km. E os judeus que estavam lá na Judéia, não era todos os judeus que queriam matar a Jesus. Os judeus aqui que o texto está referindo aos líderes judeus, aos principais lá, os sacerdotes. Eles queriam matar Jesus por conta. Lembram que lá no capítulo 5, a gente viu que Jesus curou um paralítico por conta desse milagre que Jesus realizou. Eles estavam acusando Jesus de ter infringido o mandamento de guardar o sábado. E no sábado não podia trabalhar, não podia fazer diversas coisas. E eles acusavam Jesus de ter quebrado esse mandamento e queriam matar Jesus por ter curado um homem que há 38 anos estava enfermo. Então, esses judeus é que o texto está dizendo aqui, que queria matar a Jesus. E seguindo no verso 2, e a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próximo. Na cultura judaica, há três grandes festas. Deixa eu ver a câmera aqui. Aí. Três grandes festas, que é a Páscoa, a festa de Pentecoste e também esta festa, que é a festa dos tabernáculos, também conhecida como a festa das barracas. Esta festa foi Deus que passou para Moisés, que Moisés passou para o povo. Só para a gente ter uma familiaridade aí maior com a Bíblia, vamos dar uma olhada lá no livro de Levíticos, capítulo 23, no verso 34. Levítico, se a gente seguir na sequência ali, é o terceiro livro. Então, lá no verso 34, vai estar falando assim, ó. Fale aos filhos de Israel. Isso é Deus falando a Moisés. Fale aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste 7º mês será a festa dos tabernáculos ao Senhor, durante 7 dias. Agora lá no 42, Bruno. Durante 7 dias vocês habitarão em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas. 43. Para que as gerações de vocês saibam que eu fiz com que os filhos de Israel habitassem em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês.
Então, esta festa, festa dos tabernáculos, é justamente para que o povo lembrasse que Deus cuidou do seu povo, que Deus cuidou dos judeus quando Deus tirou. Lembram quando os judeus estavam sob a servidão lá de Faraó, lá no Egito, quando Deus mandou as pragas, e depois Moisés caminhou durante 40 anos com o povo ali no deserto, e durante todo esse tempo, eles viviam em cabanas, em tendas, né, tabernáculo, barracas, e o povo, durante essa festa, era 7 dias. Esses 7 dias, eles tinham que ficar em barracas justamente para lembrar desse cuidado que Deus tem para com o seu povo. E era uma festa bem alegre, o povo gostava muito. E vinha judeus de diversos lugares. Então, ali estava bem movimentado. Indo agora para o verso 3, no verso 3 e 4 vai dizer: Então os irmãos de Jesus se dirigiram a ele e disseram: Deixe este lugar e vá para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que você faz. Porque se alguém quer ser conhecido, não pode realizar os seus feitos em segredo. Já que você faz essas coisas, manifeste-se ao mundo. Devido a essa festividade e o número bem grande ali de pessoas, né, que se ajuntaria nesse momento de festa, os irmãos de Jesus, eles recomendaram a Jesus para que ele fosse até lá e realizasse mais milagres, porque até então muitos dos discípulos de Jesus, não os 12 ali, os apóstolos, haviam outros discípulos que deixaram Jesus após aquele grande discurso dele, um discurso bem duro que ele deu, falando que teriam que comer da carne dele, de beber o seu sangue, só que eles interpretaram de forma literal, só que não era essa a ideia. Então, os irmãos de Jesus recomendaram ele. Ah, estou falando aqui os irmãos de Jesus, para muitos pode ser uma grande surpresa, né? Mas Jesus ele tinha irmãos, ele tinha irmãos. Talvez muitos desconheçam, mas isso é fato, está registrado. Jesus tinha irmãos. E os irmãos de Jesus estavam usando este argumento, né? Dizendo, ah, vai para lá, já que você quer ser conhecido, vai até a festa dos tabernáculos lá na Judéia e realiza mais milagres, que aí o povo todo vai crer que você é realmente o Messias, o enviado de Deus. Olha a prepotência, a arrogância, a soberba, né, dos irmãos de Jesus em estar recomendando algo para ele. Eles que conviveram o tempo todo ao lado de Jesus, presenciaram diversos milagres ao lado de Jesus, e agora estão aí, querendo mostrar para Jesus o que Jesus deveria fazer. Isso Jesus sendo Deus. E o próprio texto aqui, ó, vai dizer no verso 5, eles estavam dizendo isso, mas acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Nem mesmo os irmãos criam nele. Os irmãos deles estavam semelhante àquela grande multidão. Estavam apenas atrás dos milagres. Eles criam nos milagres que Jesus fazia. Porém, não criam que Jesus era quem ele dizia ser, Filho de Deus, o enviado, o Messias prometido. E aqui já cabe uma reflexão para nós aqui, nós nesse grupo de oração, nessa reunião.
a que grupo nós pertencemos? O grupo de pessoas que participa da oração buscando um milagre, apenas um milagre, uma cura, um emprego, ou estamos aqui para poder aprender sobre a palavra de Deus, porque cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Só uma reflexão para nós. E no verso 6, vai dizer: Então Jesus lhes disse: O meu tempo ainda não chegou, mas para vós qualquer tempo é oportuno. Jesus, ele tinha um conhecimento. Ele tinha um conhecimento sobre a intenção dos judeus, dos líderes judeus ali, que queriam matá-lo. Porém, Jesus, ele também tinha uma agenda, tinha um cronograma a ser seguido. E ir à festa logo nos primeiros dias não fazia parte desse plano. E a gente tem que ver que os planos de Deus, eles sempre, sempre serão melhores do que os nossos, independente da situação. E quantas vezes nós mesmos já nos pegamos aí decretando a Deus que ele tem que fazer algo para nós, a gente aí na nossa arrogância, na nossa soberba, falando: Deus, faça isso, faça aquilo, porque achando que aquilo que nós queremos, que aquilo que nós pensamos é o melhor caminho a ser seguido. Mas devemos lembrar da oração do Pai Nosso, quando a gente fala: seja feita a tua vontade. Então, na nossa vida tem que ser feita a vontade de Deus, não a nossa. Aqui no verso 6 ainda, a palavra ora, Jesus está se referindo no sentido de aguardando o momento oportuno ali, em que todas as situações estariam favoráveis para o seu plano. Continuando no verso 7 e 8, né? Jesus vai responder lá falando para os irmãos dele, né? O mundo não pode odiar vocês, mas a mim ele odeia, porque eu dou testemunho a respeito dele, dizendo que as suas obras são más. Vão vocês para a festa. Eu não vou, porque o meu tempo ainda não se cumpriu. Nesses versos, quando Jesus diz para os seus irmãos irem à frente na festa, era porque o mundo não odiava eles. Por que que o mundo não odiava eles? Porque eles pertenciam ao mundo. Eles ainda não haviam recebido a graça, não tinha aquela fé de crer que Jesus era o Filho de Deus. Então o mundo não iria incomodar eles. Agora Jesus ele era odiado. Ele era e é odiado atualmente pelo mundo. Por quê? Porque Jesus ele testifica, ele comprova que o mundo está em pecado e que as suas obras são más. Recentemente, tivemos vários exemplos aí nas Olimpíadas, né? Exemplos de ódio aí referente à fé cristã, à pessoa de Jesus. E aqui também tem mais uma reflexão, ó. O crente, o cristão, que é querido
por todos, e que em nenhum momento, ele tem um confronto com um pecado do mundo, aí tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, porque não tem como, não há essa possibilidade de um cristão estar caminhando junto com o mundo e caminhar assim em concordância em tudo. Vamos dar uma olhada aqui, ó, no capítulo no livro de Tiago, no capítulo 4, verso 4. Olha o que diz o texto. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. É a palavra de Deus que está falando. Não tem como o cristão não ter confrontos. Não, não tem como. Não tem como nós aceitarmos tudo aquilo que a sociedade, que a cultura, que a grande mídia impõe aí para nós. Não tem como a gente seguir uma agenda, uma agenda LGBT que ia mais. Não tem como a gente ser a favor do aborto. Como? Como que o cristão vai concordar com isso? É só o mundo. Para o mundo é normal. Agora, para nós, não. Em Romanos, o Bruno não precisa abrir, mas também lá diz que para que nós não nos conformemos com esse mundo. E essa palavra conformar é no sentido da gente se modelar, para a gente não parecer, não ser igual ao mundo. Devemos ser diferente. Que possamos refletir como está o nosso comportamento, né? Como que o mundo está nos tratando, como que o mundo nos vê. Se o mundo não estiver incomodado com a nossa presença, então a gente vai ser semelhante a um sal que não está salgando, ou então seremos como uma árvore que não está dando fruto. E a palavra de Deus diz que a árvore que não dá frutos, ela será cortada e lançada ao fogo. Porque todos dizem que Jesus era bonzinho. O mundo usa muito isso, né? Fala, não, Jesus é bonzinho. Realmente, Jesus é bom. É verdade, está na Bíblia. Jesus, ele é manso, ele é bondoso. Ele é o Cordeiro de Deus. A Bíblia diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro é um dos animais mais mansos que tem. Mas muitos esquecem também que a Bíblia também retrata Jesus como sendo o leão da tribo de Judá. Ele nos ama, mas ele repudia o pecado que praticamos. Hoje, ele intercede por nós, para com Deus, mas em sua volta ele julgará a todos. Ele julgará a todos que não creram nele. Jesus, ele não negociava princípios, meus irmãos. Ele, ele não deixava de fazer algo que Deus havia ordenado. Ele não deixava de fazer só para querer agradar amigos, autoridades. Não, não. Jesus, a vontade, a vontade de Jesus era a vontade de Deus. Isso era a primícia para Jesus, era a prioridade. Era satisfazer a vontade de Deus. E hoje em dia, nós crentes, às vezes, nem conseguimos distinguir quem é cristão, quem não é. Até mesmo no nosso ambiente de trabalho, vizinhança, família, até mesmo dentro da igreja. Porque praticam, concordam com tudo que o mundo faz, com tudo que o mundo estabelece ali, como que sendo ali politicamente correto.
Então, assim como o nosso Mestre Jesus Cristo fez, também devemos fazer. A gente tem que amar as pessoas, mas devemos rejeitar, ser contra os seus pecados. Amém? Vamos dar continuidade no verso 9. No verso 9 lá, diz que Jesus ficou na Galileia, e agora, do verso 10 até o 13, do verso 10 até o 13, o Bruno não precisa colocar na tela, não. Eu vou falar de forma resumida, o tempo já está passando, ó. Do verso 10 até o 13, vai narrar que assim que os irmãos de Jesus foram, né? Eles foram para a festa. Depois, Jesus ele seguiu, mas ele foi de uma forma discreta, sem chamar a atenção, né? Porque lembrando que os líderes judeus ali queriam matar Jesus. E a festa, ela já estava acontecendo. E Jesus, ele era o assunto principal. Era o assunto principal ali entre as multidões. Porém, ninguém tinha coragem de falar abertamente. Naquele tempo, os próprios judeus ali, o povo judeu, além de sofrer uma opressão do Império Romano, eles também sofriam uma opressão dos seus compatriotas, dos seus irmãos judeus também. Então, se a guarda, havia uns guardas lá do templo, se pegasse alguém ali falando muito de Jesus, já seria interrogado, já ia ficar meio estreito ali para esse judeu. Então eles tinham medo, então eles apenas ficavam cochichando, só conversa de corredor. E as opiniões nessas conversas eram bem divididas. Uns eram a favor e outros eram contra. Uns diziam que Jesus era um homem bom, e em contrapartida, outros diziam que era um homem que enganava o povo. E se trouxermos para a nossa realidade hoje aqui, não é muito diferente, não. Quantas pessoas não falam bem de Jesus? E quantas não falam mal? Tem até o terceiro grupo das pessoas que falam bem e falam mal, pegam só aquilo que interessam para elas. E do verso 14 até o 24, né, quando a festa já está ali na metade, provavelmente no seu terceiro ou quarto dia, aí Jesus aparece. Aí Jesus aparece e ele começa a ensinar no templo. E todos ficam espantados, admirados ali com o conhecimento de Jesus, que ele está ali ensinando. Vamos dar uma olhada aqui, ó, no verso 15. No verso 15 vai dizer: Então os judeus se maravilhavam e diziam: Como é que ele pode ser letrado se não chegou a estudar? E a resposta de Jesus é sensacional. Jesus vai responder: O meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. No 17, se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está buscando a sua própria glória, mas o que busca a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há falsidade. A própria resposta de Jesus aí já
já está respondendo, né? Não tem muito o que querer explicar, mas Jesus aqui ele diz o quê? Que aquilo que ele ensina não é dele, e sim de quem? De Deus. E se alguém quiser saber se realmente é de Deus, é só conhecer a doutrina. Se você ir no dicionário lá pesquisar o que é doutrina, vai responder lá: doutrina é o conjunto de princípios que servem de base, aqui no caso, para o evangelho, a pregação de Jesus. É só a pessoa comprovar. Então, por isso que os judeus ali, muitos até estudados, né, letrados, que tinham as classes lá, as escolas rabínicas, até estes homens estavam maravilhados com o ensino que Jesus estava ali ministrando. Isso também mostra a vontade de Deus de não querer dar o mérito, porque Deus não divide a sua glória, a sua honra. Ele não queria que o Messias viesse de alguma escola rabínica ou qualquer outra. Não. Da onde veio o Messias? Ele veio de uma oficina de carpintaria, de um lugar bem humilde. Agora, no verso 19, lá no verso 19, Jesus ele vai dizer: não é fato que Moisés deu a lei para vocês? Contudo, nenhum de vocês a cumpre. Por que estão querendo me matar? A multidão respondeu: você tem demônio. Quem é que está querendo matá-lo? Por enquanto, até o 20. Nesse verso 19, Jesus ele está ali ensinando o povo. E ele chama atenção. Ele chama a atenção do povo e joga na cara deles, falando que eles não cumpriam o que a lei de Moisés ordenava. E ainda pergunta: por que estão querendo me matar? E o povo respondeu, né? Você tem demônio? Quem é que está querendo te matar? Por que que eles responderam isso aí? Grande parte ali, a maioria, era de pessoas simples. Não era essa pergunta que Jesus fez, por que vocês estão querendo me matar? Era uma pergunta direcionada para quem? Para os líderes judeus. Então, a maioria ali do povo não sabia das intenções dos sacerdotes lá de querer matar Jesus. Eles estavam seguindo a Jesus, sabia que ele fazia milagre, mas eles não estavam na intenção de matar, e por isso eles responderam: tem demônio? Tá louco? Quem está querendo te matar? Mas Jesus estava direcionando isso para esses fariseus, esses líderes judeus que queriam matá-lo. E ele segue no verso 21. Um só feito realizei, e todos vocês ficaram admirados. Esse um só feito que Jesus está se referindo aqui é o que a gente comentou logo no início, que lá do capítulo 5 do paralítico, que ele havia curado um homem, porém era no dia de sábado, então os judeus estavam o acusando de ter infringido a lei e queriam matá-lo. E Jesus começa a argumentar. E vai para o verso 22, Jesus começa a argumentar e vai falar, ó, Moisés lhes deu a circuncisão, se bem que ela não vem de Moisés, mas dos patriarcas. E vocês fazem a circuncisão de um menino até mesmo no sábado. E se um menino pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja desrespeitada,
Por que vocês ficam indignados contra mim, pelo fato de eu ter curado por completo um homem no sábado? Só para a título de conhecimento, de repente tem alguém que não saiba, a circuncisão era um ato que o povo judeu fazia para poder fazer uma aliança com Deus. Era o quê? O ato de cortar o prepúcio do órgão genital masculino. A criança nascia, era homem. Oitavo dia, cortava lá o prepúcio. Esse era o símbolo da aliança do povo judeu para com Deus. E se o oitavo dia caísse no sábado, ainda assim poderia ser feito essa circuncisão. Por que que Jesus resolveu citar Moisés? Jesus sabia que essa aliança não começou com Moisés. Essa aliança da circuncisão começou com Abraão. Começou com Abraão. Começou lá atrás, Abraão, Isaac, Jacó, bem depois que veio Moisés. Mas ele cita Moisés pelo fato da rigidez das leis, que Moisés cobrava bastante o povo. E embora fosse bem rígida essa cobrança da guarda do sábado, mesmo se o oitavo dia caísse no sábado, poderia fazer a circuncisão. Ou seja, dá para a gente concluir o quê? Que quando se faz uma obra assim relacionada para Deus, poderia infringir o sábado, poderia quebrar a guarda do sábado. Então Jesus usou este argumento. Ele não só curou uma parte, não, ele curou o homem por completo, ele vai dizer. Então, no verso 24, aí Jesus vai dizer: o menino da mídia vai colocar, não julguem segundo a aparência, mas julguem pela reta justiça. Aí já é um tapa na cara, né? Daqueles que estavam ali acusando a Cristo. Depois deste argumento que ele deu, ninguém conseguiu prosseguir nessa discussão. Um argumento incontestável desse. E esta orientação de Jesus, né, de falar para a gente estar julgando pela reta justiça, serve para nós, em todas as áreas das nossas vidas. Nós devemos julgar não pelo que achamos ser o certo, e sim pela reta justiça. O que é a reta justiça? Reta justiça é a palavra de Deus. Qualquer situação que estivermos passando, na palavra de Deus, a gente vai ter a orientação correta. Qual o caminho, qual a decisão que devemos tomar. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Nela você encontrará a resposta que muitas das vezes, na maioria das vezes, essa resposta ela será o contrário daquilo que a nossa carne deseja. Por isso que é difícil a gente julgar pela reta justiça, pela palavra de Deus. Agora, aquela pessoa que está cheia do Espírito Santo, eu não me refiro à pessoa falando em línguas, assim, gritando, girando, não. Pode até ser também, mas aqui o sentido de cheio do Espírito a qual eu estou querendo referir é o quê? A pessoa que se alimenta da palavra de Deus, que medita na palavra de Deus, que ora, que fala durante o seu dia sobre as coisas de Deus. Para essa pessoa que está cheia do Espírito, fica mais fácil para ela aceitar a vontade de Deus.
muito mais fácil. Dando continuidade ao texto, a gente vai agora no verso 25. No verso 25, alguns homens, vamos ler ali, alguns de Jerusalém diziam: não é este o homem que estão querendo matar? Eis que ele fala abertamente e ninguém diz nada. Será que as autoridades reconheceram que, de fato, este é o Cristo? Mas nós sabemos de onde este homem vem. Quando, porém, o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Por enquanto, até o 27. Essa parte, havia na cultura judaica duas linhas teológicas, né, de como eles acreditavam que o Cristo viria, como Cristo viria, né, o Messias, o Redentor. Uma parte dos judeus acreditavam que o Cristo, ele viria de um lugar desconhecido, que ninguém saberia de onde ele era, quem ele é. Ele apareceria assim do nada, iria se manifestar e se intitular o Messias. Isso está lá no livro de Miqueias. Mas lá também está dito que de Belém viria o Cristo. E boa parte daquele povo também sabia disso. E agora, indo para o verso 28, aí Jesus ele vai falar em alta voz, ele vai falar, ó, vocês não somente me conhecem, mas também sabem de onde eu sou. Eu não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Aquele, a- aquele a quem vocês não conhecem. Eu o conheço, porque venho da parte dele, e ele me enviou. Então quiseram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Aqui Cristo já está sendo bem claro para com toda a multidão, explicando quem ele era e de onde ele era. E no verso 30 que fala que eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, a explicação mais óbvia que tem para essa parte é que Deus, na sua vontade, na sua soberania, de uma forma até sobrenatural, viu? Não deixou que Jesus fosse preso naquele momento, porque a sua hora ali, porque a sua hora não havia chegado, essa hora se refere ao momento da crucificação de Jesus. Então, Jesus não poderia ser preso. Ele seria preso, mas não neste momento. Ele tinha mais coisas a fazer. E Cristo, ó, no verso 31, porém, muitos dentre a multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, será que vai fazer maiores sinais do que este homem tem feito? Neste verso, a gente vê que Jesus Cristo, ele com toda a sua intrepidez ali, coragem, ousadia, ele fala sobre quem ele é e quem o enviou. E que por mais que isso não fosse ao encontro daquilo que os sacerdotes ali, os líderes judeus, achavam que era o certo, mesmo assim Jesus falou, ele pregou. Ele não quis fazer o politicamente correto para não ficar desagradando as opiniões das pessoas. E diz o texto, ó, que por causa disso, muitos creram nele.
E além de crer, ainda disseram, né? Quando Cristo, né? Acaso, né? Apareceu outro. Será que esse outro Cristo iria fazer as coisas que Jesus fez ali? Né? Ó, quando Cristo vier, será que vai fazer maiores sinais do que este homem tem feito? Este é um exemplo que temos que fixar em nossas mentes, com sabedoria, com amor e mais firmeza também. Nós temos que nos posicionarmos. Nós temos que mostrar ao mundo a quem servimos, a quem adoramos e que por fé aguardamos a sua volta. Temos que abrir as nossas bocas. A gente tem que rechaçar todos os ataques do inimigo. E para isso é necessário a gente se revestir das armaduras de Deus. Um soldado, ele não vai para a guerra de sandália e bermuda. Eu vou pedir para o Bruno colocar em Efésios 6, verso 14. Um soldado, como é que ele vai para a guerra? Ele vai armado, ele vai revestido, vai com armadura, né? Paulo vai dizer lá, ó, aos Efésios, ó, portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo, no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. É a palavra de Deus nos instruindo. Se você quer se posicionar, se você quer combater, meu irmão, você tem que se revestir das armaduras de Deus. E a Bíblia está dizendo como é que você tem que se revestir. Dando continuidade ao nosso texto, rapaz, a hora passou voando, hein? Mas do verso 32, o Bruno nem precisa colocar na tela, ó. Do verso 32 ao 36, nesses versos aqui, Jesus ele deixa os judeus confusos com a afirmação de que ele voltaria para junto daquele que o enviou e que eles, né, os judeus ali, iriam procurar e não achariam, e que também poderiam e que eles não poderiam ir para onde ele, né, Jesus estaria. Aqui Jesus ele está o quê? Está referindo a volta dele para junto de Deus após a sua ressurreição. E que aqueles que o perseguiam também não poderia ir aonde ele estaria. Por quê? Qual é o tema? O tema aqui proposto. Peço até perdão que eu não falei o tema logo no início, né? Mas o tema aqui, ó, dessa mensagem é o quê? É a incredulidade. Por causa da incredulidade e a falta de fé que te afasta de Deus. Esse é o tema da mensagem. Por que que esses judeus não poderiam ir para onde Jesus iria, para onde Jesus está? Por causa da incredulidade, por causa da falta de fé que nos afasta de Deus. Com base nisso, quero dar apenas uma aplicação, somente uma. A aplicação é o quê? É para a gente ter mais fé. Mas e se eu te falar? Tenha mais fé.
você irá me perguntar: mas como eu terei mais fé? Se é Deus, a Bíblia diz isso, se é Deus quem dá a fé, se é Deus quem vai ao encontro do homem que está em pecado, que está morto espiritualmente, é Ele quem chama, transforma, converte o coração do homem. Você pode me perguntar isso, mas aí eu te pergunto também, por que que você está aqui ouvindo essa mensagem? Sendo que você poderia estar assistindo um filme, um jogo, uma novela, qualquer outra coisa. Mas você está aqui. Você está aqui ouvindo a palavra de Deus. Será que não é o Espírito Santo já? Será que não é Deus que já está trabalhando no seu coração? E se você não sabe como ter a fé necessária para crer em Jesus Cristo, crê mesmo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, saiba, saiba que essa fé, Deus, através do Espírito Santo, já plantou essa fé no seu coração. Sabe por quê? Porque a fé, a palavra de Deus vai dizer que ela vem pelo ouvir. O ouvir a palavra de Deus. E foi a palavra de Deus que você já ouviu e escutou hoje aqui, novamente. E não será eu, nem um mestre em teologia e oratória que irá convencer você a crer em Jesus como seu Salvador. É Deus. É Deus, em sua infinita misericórdia, que concede aos seus filhos esse dom, essa graça. Então, ore a Deus, peça a Ele a fé necessária para você crer em Jesus, que Jesus é o Filho de Deus. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Que Deus abençoe a todos. Essa foi a mensagem, meus irmãos. Vou convidar nosso irmão Vagnão para estar fazendo esta última oração de agradecimento. Vagnão, está nos ouvindo? Tô aqui, chefe. Opa, meu irmão, por gentileza. Rapaz, que responsabilidade, hein? Tá me ouvindo? Que eu tô com o fone. Dá pra ouvir legal? Alto e claro. Tá bom, então. Então, vamos lá. Primeiramente, agradecer aí a oportunidade. Obrigado pelo convite, pela palavra. Vamos aqui apresentar, então, todo o pedido de oração, igual a irmã já tinha ministrado, a irmã Thalita também, que fez o início. Vamos lá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui mais uma vez reunidos, Senhor, e agradecidos pela palavra que o Senhor colocou no coração do seu servo e nos ministrou aqui. Que possamos, Senhor, colocar em prática tudo aquilo que foi falado, para que nós possamos fazer conforme a tua vontade, Pai. Assim também peço a Ti para que aqueles que estão vindo aos seus lares venham em segurança, venham com a Tua bênção e venham na Sua fortaleza, Senhor. Aqueles que estão em seus lares, que o Senhor possa cuidar de cada um também. Peço a Ti para olhar por aqueles que não puderam estar hoje também na nossa reunião, por algum motivo, mas o Senhor é aquele que sabe de todas as coisas, Pai. Senhor, eu Te apresento a vida de cada um aqui desta sala, Senhor, e que Tu possa dar o refrigério, o entendimento e a capacitação, Senhor, para que nós possamos seguir firmes na Sua palavra, na Sua presença. Como foi ministrado, Senhor, os dias são maus, mas saber que o Senhor está preparando um grande banquete para nós, nos dá refrigério e alegria, Pai. Por isso, Senhor, Te agradeço por mais este dia de vida. Peço a Ti para olhar para aqueles que estão, Senhor, nas enfermidades, que o Senhor possa curá-los. Senhor,
Olhe por cada um, Pai. É o que eu te peço e lhe agradeço. E que o Senhor possa cada dia, Senhor, nos fortalecer e nos qualificar, Senhor, para seguirmos firmes e que estas reuniões, Senhor, seja de bênção no lares de cada um. E seja qual seja pelo louvor, pela palavra, pela oração ministrada, possa adentrar cada lar, Senhor, possa adentrar em cada coração. E assim, Senhor, ser notada a sua presença e ser feita a diferença, Senhor, na vida de todos. É que eu te peço e lhe agradeço em nome de Jesus por esta oportunidade, Pai. Amém. 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 Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Maravilhosa, hein, Vagnão? Toda honra, toda glória seja dada a Deus, mas rapaz, quase chorei aqui. Fiquei surpreso, hein? Deus abençoe, meu irmão. Dois. Foi eu com o seu convite. É que é assim, cara, deixa eu... Foi de arrepiar. Já que você me deu a oportunidade aí. A oração ela é tão forte, ela é tão séria, cara, que às vezes quando a gente pega de surpresa assim, dá medo, sabe? É igual a irmã Thalita falou lá no início, dá medo, mas tô aqui, né? Como ela colocou. E é verdade, cara, porque se a gente pegar o peso que tem uma oração, a sua intercessão por cada algo, é muito grande, cara, é muita responsabilidade. Louvado seja Deus. É isso aí. Coragem. Assim como Moisés orientou lá Josué, né? Coragem, tem que ter coragem. Rapaz, Deus abençoe grandemente. Se prepare que agora irei convidá-lo constantemente. É nóis. Que Deus abençoe a todos, meus irmãos. E nos vemos quinta-feira novamente com fé em Deus.